meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina da TV Verdade Presente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, que você possa se inscrever, clicar no sininho, dar um joinha para ajudar o nosso canal, compartilha e comenta o que você está achando da lição, tá bom? Que Deus seja louvado. Hoje é a lição número 1, os ciclos da vida. E a primeira lição dessas estações da família. Eu creio que será uma bênção para nós, para a família, para a sociedade. Essa lição vai falar sobre família, para que as famílias sejam fortes, sociedade forte, igreja forte, amém? Amém. Para honra e glória ao nosso Deus. Se você tem condições, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém. Obrigado por mais essa lição, agradecendo pela lição que terminamos. E Deus, queremos rogar a bênção sobre essa lição, que o Senhor possa nos usar para a tua honra e tua glória. Amém. E os irmãos que estão assistindo possam crescer espiritualmente. Que as famílias sejam as famílias de Deus, que dê testemunho do Senhor, Deus. Amém. E pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, se você está vindo pela primeira vez no nosso canal, eu vou apresentar os irmãos, o irmão Ervilânio, Deus abençoe vocês, meus queridos. o irmão Deus Ricardo abençoe. e o irmão Alexandre. Sempre nós estamos aqui compartilhando as lições da Escola Sabatina com os irmãos. Os irmãos possam orar por nós, estaremos sempre orando pelos irmãos. E essa lição é feita primeiramente para Deus e para ajudar a igreja do Senhor em todo o planeta Terra. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, o verso para nós dar o início aqui tem Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que texto lindo, né? Então vamos comentar, irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, como Deus é um Deus de ordem, esse texto ele faz uma alusão à ordem das coisas, não é isso? É uma ordem. Então, o texto que fala que Deus ele tem um cronograma espiritual que Deus ele fez para que o universo, o mundo, os planetas, todos seguissem as criaturas. São leis fixas, né? Exatamente, seguissem. Né? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, tem uma dessas ordens, como nós estamos falando de ordem aqui, de organização, tem aqui no versículo 1 do capítulo 8 de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, mandamento. Quando as pessoas, a gente fala mandamento, aqui está em Deuteronômio. Geralmente as pessoas pensam que mandamento é só os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas lógico que Deus falou aqui para cumprir esse mandamento e viva. Mandamento, a ordem, o equilíbrio. E conforme lá o texto de Eclesiastes, ele fala de equilíbrio. Equilíbrio em todas as coisas. Sim. Há tempo para tudo. Para trabalhar, para descansar. A ordem do universo, todas as coisas. E para que a gente possa, para viver em harmonia com essas leis, com esse equilíbrio, Deus também ele dá a sua lei divina, para que a gente possa viver em harmonia dentro dessa ordem, no caso. Né? Amém. E lá no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 30, vamos dar uma olhadinha lá, é rapidinho, capítulo 30, versículo 16 e versículo 20. Se eu não tiver enganado, eu vou ter aqui, deixa. 30, versículo 16, versículo 20. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o que o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras na possuir. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, há tempo para tudo. Deus não fez a promessa?
Sim. Aqui não está dizendo que há tempo para tudo. Então, esperar isso também. Certas promessas que Deus ali deu em sua palavra, nós temos que esperar cumprir. É verdade. Esperar cumprir. É verdade. E é interessante, Guilherme, partindo dessa mesma linha de raciocínio de leis fixas, né? E promessas de Deus. Você vê que quando começa falando assim, há tempo para tudo, está falando para as pessoas, há tempo para tudo. Então, fala assim, em outras palavras, tenha paciência também, tenha paciência, aguarde. Né? Isso serve também de lições para nós, sabe? Não só na questão das leis fixas, nem físicas, né? Mas também no contexto espiritual, sabe? Né? Porque assim, a ideia, quando a gente entra no caminho de Deus, é crescimento, é crescer. Né? E tem muitos que acreditam, pensam assim, de um modo assim, como é que eu vou dizer assim, errado, compreende errado o plano de Deus para a vida dele, né, na questão da salvação, e aí acha que as coisas não estão dando certo para ele, eles não conseguem compreender as provas que Deus permite que venha para poder purificá-lo, transformá-lo, e aí ele começa a blasfemar, entendeu? Então assim, quando falar tempo para tudo, né, às vezes as pessoas esquecem, muitas pessoas, Vilani e Alexandre, pensam que isso está falando na questão do mundo físico, só, entendeu? A questão natural, a gente trabalhar, né, porque Salomão menciona isso, né, trabalho, nascer, morrer, plantar, colher, né? Então as pessoas assim esquecem que tem uma aplicação muito mais ampla nisso daqui. Olha só, eu quero fazer uma leitura desse livro aqui, ó. A meditação matinal, irmãos, refletindo a Cristo, tá? Refletindo a Cristo. Aqui está na página 12. Deixa eu achar aqui. Na página 12 fala algo bem interessante. Aqui é dia 6 de janeiro, tá? Dia 6 de janeiro e o título é Transformados na Sua Imagem. Olha só, aqui fala uma coisa bem interessante, fala de cristãos, olha só. Cristãos professos, muitos, né? Frequentemente se mantêm muito próximos das baixadas, ou seja, eles não crescem, muitos não crescem. Olha só por quê. Seus olhos estão treinados para ver as coisas comuns e sua mente se demora sobre as coisas que os olhos contemplam. Sua experiência religiosa é muitas vezes superficial e insatisfatória. Olha só. E suas palavras levianas e fúteis. Como poderão eles refletir a imagem de Cristo? Como poderão eles irradiar os brilhantes raios do sol da justiça para os lugares escuros da terra? Ser cristão é ser semelhante a Cristo. E aí começa a falar algo de Enoque. Olha só. Enoque esteve sempre sob a influência de Jesus. Ele refletiu o caráter de Cristo, exibindo as mesmas qualidades em bondade, misericórdia, compaixão, simpatia, longanimidade, mansidão, humildade e amor. Sua associação diária com Cristo o transformou na imagem daquele com quem ele esteve tão intimamente ligado. Olha só que mensagem, texto poderoso. Né? Aqui, quando a gente fala, aqui mostra pessoas, aqui no texto, fala de pessoas que não crescem, né? Que não crescem. E aqui, Evilane, a gente pode ver que logo no desenho, né? Mostrando o ciclo da vida, né? Desde o nascimento até crescer, até atingir a maturidade. Como o texto diz, né? Há tempo para tudo. Então, e aí, eu lembro que uma vez o Alexandre, numa outra lição nossa, o Alexandre leu com respeito à espiritualidade, que tem pessoas que permanecem como anões espirituais, né? Elas não desenvolvem, sabe? Não desenvolvem. E aqui, tudo tem seu tempo. É claro, você entra no caminho do Senhor, né? Ali é tudo novidade para você, você começa a aprender. E tem pessoas que param ali, sabe? Param ali. E isso é ruim, porque, poxa, você está no caminho, você tem que crescer. Você tem que desenvolver, né? Há tempo para isso. No começo tem os bebês, né? Tem os bebês espirituais. E a ideia é o quê? Que você deixe de ser bebê com o passar do tempo. Mas tem gente que parece que gosta de ser bebezinho. Fica só, desculpa a linguagem, fica só no leite, né? No leite. Aí quando a gente fala que fica só no leite, agora eu vou entrar no outro campo. Com respeito até às mensagens, a palavra, ele não se alimenta de alimentos sólidos, sabe, Alexandre? Ele não vai lá, ele não busca, né? Com aquele desejo, né, com aquela força, né? Não, eu quero saber o que é verdade, eu quero me alimentar da verdade, né? Não, ele fica ali somente ouvindo somente o que o pregador passa. Na superfície? Na superfície, não cava fundo, né? O parábola de Jesus fala de cavar fundo, né?
fala da questão de buscar pérola de grande preço ali, de correr atrás das gemas da verdade. Não, eles ficam ali parados. Né? E aí fala assim, há tempo para tudo, mas uma coisa bem clara, não há tempo para ficar parado, pode ter certeza. Salomão deixa bem claro, não há tempo para ficar sem fazer nada não. Você tem que ter paciência sabendo que tem momento para tudo, mas você tem que correr atrás, não ficar estacionado. Né? Então, são coisas assim que nós temos que ter em mente. Isso que a pessoa tem que usar, quando fala tudo tem seu tempo determinado, embaixo do céu, quer dizer que Deus é o dono do tempo, né? Sim. Ele é o dono do tempo. Tem um texto aqui no Parábola de 342, que fala que o valor do tempo supera toda a computação. Cristo considera precioso todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nós prepararmos para a eternidade. Então, como o Ricardo falou, a gente tem que sair do ananismo espiritual, crescer, né? Remir o tempo. E aqui continua, não temos tempo para dissipar, para brincar, para gastar em diversões fúteis, né? Jogar fora, né? Sim, jogar fora o tempo. Né? Tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora que devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora que nós devemos preparar para o juízo investigativo. Então esse tempo que a gente deu aqui, que Deus deu para nós, devemos nos preparar e não ficar esbanjando. Tem que ter muito cuidado com o tempo. Né? É o tempo de graça, né? No caso aqui, há tempo para tudo, é o equilíbrio em todas as coisas isso aí, né? Ô, Ilane, uma vez eu ouvi, desculpa te interromper, Sim, né? mas você já vai entrar já. Uma vez eu ouvi uma pessoa na igreja, eu era novo na época, e era em relação a jovens, né? E aí o jovem era, e alguns jovens eram um pouco relaxados, né? Por falta de uma palavra, né? Outra palavra eu falo relaxados, né? E aí essa pessoa que era um pouco mais experiente, falou assim, não, fique calmo, fique tranquilo, não. Logo eles vão se enquadrar no caminho de Deus de novo. Isso sempre acontece, é normal dos jovens. Eu falei, peraí, é normal do jovem se aventurar, bagunçar, badenar no pecado e depois vem com a cara mais lavada do mundo? Eu não entendi. Isso é normal? Eu falei assim comigo mesmo, mas e se ele morrer? O que tem de normal nisso? Se ele morrer? Então, às vezes as pessoas confundem, né? Eles colocam que há tempo para tudo, tá pensando, não, há tempo para ele ficar experimentando coisa errada, bagunçar no pecado, sambar lá, o diabo sambar nas costas dele, né? Há tempo para tudo, depois ele volta para Jesus, depois ele volta. Isso é um erro, isso é um perigo muito grande. Isso saiu, irmãos, da boca de gente, assim, na época, era pessoa experiente, pessoa que tinha que dar bons conselhos para os mais jovens, e saiu de boca dessa. Né? Eu só queria complementar isso aí, mas pode entrar agora. Então, essa questão há tempo para tudo. Então, há tempo para trabalhar, para dormir, para casar, para namorar, para estudar, para se formar, e assim vai. É o equilíbrio em todas as coisas, né? Sim. E o tempo de graça, Deus nos dá um tempo de graça aqui nesta terra. E esse tempo de graça, nós não devemos abusar desse tempo de graça. Porque a gente sabe que todas as pessoas que abusaram do tempo de graça de Deus não foram muito felizes, né, nessa questão. A gente vê que, vou dar exemplos rápidos para nós não se perder muito aqui, os filisteus não foram muito felizes. Os amalequitas não foram muito felizes, né? Sodoma e Gomorra também não foi muito feliz, né? E os antediluvianos também não foram muito felizes com essa questão, né? Do abuso do tempo, do equilíbrio das coisas, né? Então a gente vê vários exemplos na Bíblia que muitos grupos, cidades, governos, imperadores, pessoas, tanto indivíduos como coletivos, não foram muito felizes em relação a abusar com a graça de Deus, né? Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, que há tempo para tudo, e há tempo para a paciência de Deus também. Sim. Há tempo para a paciência também, né? Então, o ser humano hoje está enchendo muito a taça da ira de Deus, né? Vai chegar a derramar, né? Tá enchendo muito. Então, Deus é muito misericordioso, bondoso e nos ama eternamente, mas não pode abusar da paciência divina, né? É verdade. Vamos abusar. Vamos lá no domingo agora, irmãos. No princípio, domingo. Aqui tem um texto de Gênesis 8:22, ó, que diz assim: enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. De acordo com Gênesis 8:22 que eu li aqui, e Gênesis capítulo 1, que nós vamos ler, os textos,
Como era no princípio, irmãos? Como era lá no princípio? Como que era essa ordem? Você viu que interessante? Das coisas. Você viu que interessante, Alexandre? Tudo foi feito de perfeito, perfeito ali. Desde a criação, né? Quando Deus criou ali, primeira coisa, quando Deus chegou aqui, a terra era sem forma e vazia, lá no verso 1 do Gênesis, e Deus falou que haja luz, e apareceu a luz, e assim por diante, foram aparecendo as coisas, foram sendo criadas pelo poder de Deus, e todos, por incrível que pareça, tudo aquilo ali estava trabalhando sob leis fixas, tinha sua função específica, né? E até hoje, mesmo depois do pecado, nesse mundo ter bagunçado muitas coisas, ainda muito do que Deus fez, ainda permanece com esses princípios, sabe? Com esses princípios eternos, que não mudam. Por exemplo, quando a gente fala do sol, né? O sol aparece pela manhã, ele vai se esconder à tarde, aparece a lua, as estrelas brilham, né? As estações do ano continuam, não é verdade? Que você planta, você colhe. Você planta, você colhe. É isso aí. Né? Então, olha só que coisa, eu quero fazer uma leitura aqui, tá? No História da Redenção. Essa versão que eu tenho aqui, irmãos, é a primeira edição, tá? No Brasil. E aqui está na página 21. A criação. Olha só, eu quero ler algo bem interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só o que diz. Está falando de Adão e Eva, né? De Adão e Eva, olha só. Diz assim, esse casal, né, que não tinha pecados, não fazia uso de versos artificiais. Olha só, falando de Adão e Eva quando foi criado, né? Eles estavam vestidos, né, de uma cobertura de luz e glória, tal como usam os anjos. Olha só, enquanto viverem em obediência a Deus. Essa veste de luz continuou a envolvê-los. Veja só, é uma lei fixa, né? Então, se não tivesse quebra a parte de ninguém, não ia ter problema. Ainda continua. Embora todas as coisas que Deus criou fossem feitas belas e perfeitas, aparentemente nada faltasse sobre a terra, criada para fazer Adão e Eva felizes, ainda manifestou seu grande amor, plantando para eles um jardim especial. Uma porção de seu tempo devia ser ocupada com a feliz tarefa de cuidar do jardim e outra porção para receber visita dos anjos, ouvir suas instruções e em feliz meditação. Seu labor não seria cansativo, mas prazeroso e revigorante. Esse belo jardim devia ser seu lar. Olha só que coisa. Então aqui está mostrando na criação como Deus colocou tudo certinho. Ordem fixa das coisas. Até o casal, eles tinham suas funções. Eles não estavam... Às vezes as pessoas ficam pensando que eles não faziam nada. Até Adão e Eva, eles trabalham. Só que o trabalho deles era um trabalho prazeroso. Era um trabalho que não pode nem dizer que era um trabalho, era uma alegria fazer aquilo ali. Certo? Agora, depois do pecado, Deus teve que ajustar muitas coisas, né? Para poder, assim, o ser humano não ser tão prejudicado como já tinha sido. Né? E é o que a gente vê hoje. Muitas coisas. Muitas leis são fixas. Por exemplo... a questão que o Alexandre falou, plantar. Se eu não plantar, eu não vou colher. Se eu não colher, eu não vou comer. É simples assim. Né? Naquela época eles não precisavam plantar. Adão não precisava plantar. Ele só precisava cuidar. E o trabalho dele era outro. Né? Hoje planta. Se você não plantar, você não colhe. Se você não colher, você não come. Então, esse pensar em não fazer nada, se a pessoa... até esse pensamento, também, deve explicar todos os pensamentos, todas as ideias, né? Isso, mas... essa ideia de não fazer nada é melhor que não exista. Você vai nascer para não fazer nada? Então, inútil. Então é melhor que você não exista. Então, no livro de Educação, na página 14, não, perdão, na página 129, tem um relato que diz assim, olha como é interessante. Eu não vou ler todo, de imediato eu vou, para não perder tempo. Tal conclusão é absolutamente mudada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza, relativamente ao primeiro dia empregado na obra da criação, ao seguinte registro: e foi tarde e manhã o dia primeiro, Gênesis 1, verso 5. E substancialmente o mesmo é dito de cada um dos 6 primeiros dias da semana da criação. Declara a inspiração que cada um desses períodos foi um dia formado de tarde, isto é, noite e manhã, com todos os dias daquele tempo, em relação à obra da própria criação, diz o testemunho divino. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu.
Salmos 33, versículo 9. Então, aqui está aquela questão lá do texto do verso, ordem. Tem uns que defendem que o processo da criação foi... Eles citam aí na televisão milhões e bilhões e aquelas coisas todas, né? Isso aí, nada disso aí existe. Porque vamos lá, vamos dar um exemplo que a questão do dia fosse na questão evolutiva. A parte da manhã, quantos milhões de anos durou? E a parte da noite, quantos milhões? Como é que é? Isso é um caos, né? Sim. Não tem. Uma ordem, uma verdadeira desordem. Você tem muita fé para crer nisso aí. Eu fico com a fé na Bíblia, que aí É mais simples, é né? mais simples, não? Isso aí é muita coisa. Então, educação na página 128 a 129, 215, fundamento da educação cristã na página 84, mente e caráter e personalidade na página, livro 1, na página 96, e no livro 2, na página 742, e Patriarcas e Profetas, na página 44, dessa edição aqui, ó, essa edição aqui, 44 a 51 e 111 a 116, e História da Redenção da página 20 a 23, nesse relato que a gente comentou aqui sobre essa questão. Da criação. Vou ler um texto parágrafo de Jesus aqui, o capítulo é o desenvolvimento da vida, e aqui ela fala da semente, né? Como que é a ordem de Deus, aí ela vai aplicar para o espiritual. Página 65. A germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Ou seja, irmão, o que é da ordem, igual o Ricardo falou, tem que ter um crescimento. Se você não cresce espiritual, você está com desordem, você não está na ordem normal. Porque Deus colocou você para isso. Porque o natural é a pessoa crescer espiritualmente. Sim. Se você está lendo, se você está orando, isso é natural, cresce. Aí, ó, como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. Se a pessoa não está crescendo espiritualmente, está morta. A planta precisa crescer ou morrer. Ou cresce ou morre. Como o seu crescimento é silencioso, imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Tá vendo, irmão, o que é perfeição? As pessoas têm medo dessa palavra perfeição. Uma criança de 12 anos, ela tem que ser perfeita na esfera dela. Não pode comparar com uma pessoa que tem 60 anos de igreja. Ela é na esfera perfeita dela, e o de 60 anos, que tem 30 anos de igreja, tem que estar na esfera de perfeição dele. Vou pegar o gancho seu aí. Você falou a palavrinha perfeição aí, que o pessoal teme muito, né? No mundo espiritual, eles temem muitos temem essa palavra. Mas no mundo secularizado, eles querem perfeição. Aí a exigência vem. Claro. Olha que é interessante. Quando você vai construir uma casa da pessoa, a pessoa espera o quê? Perfeição. Perfeição. Tá vendo? Na construção de prédios, avenidas, ruas. Um médico, todas as obras, cirurgia. uma cirurgia perfeita. Então, no mundo secularizado, assim, nós temos que ser perfeito. Mas no mundo espiritual... Aí continuando aqui, ó. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, contudo, haverá progresso contínuo. Então, nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento, contudo, haverá progresso contínuo, ou seja, constante crescimento. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, aí cresce. A santificação é obra de toda uma vida, porque crescimento até o lado de Jesus, aliás, até o céu. Multiplicando-se oportunidades, amplia-se a nossa experiência e crescerá nosso conhecimento em crescer. Tornaremos fortes para assumir as responsabilidades, a nossa maturidade será proporcional ao nosso privilégio. Sim, irmão, perfeição é maturidade, como alguns falam, é mesmo, mas é maduro espiritual e é crescendo. Até a vinda de Jesus, aí vem a colheita. Se Jesus só vai colher quem? Os maduros, os perfeitos. Exatamente. E o maduro, né, Vilani? O maduro aqui não é aquele que tem mais tempo de igreja, não, viu? Não está falando de tempo de igreja. Não está falando de tempo sentado nos bancos. Viveu o que Deus mostrou. Deus mandou. É o evangelho prático, chamado evangelho prático na vida. Aquilo que você recebeu de sermão, você está 30 anos na igreja. Quantos sermões você já ouviu? Quantas lições de escola sabatina você já viu? Perdeu a conta. Então você tem que ser perfeito naquilo que você estudou. Que você ouviu de sermão, tudo praticando. Tem uma ideia assim, em termos da questão da Bíblia, do Espírito de si, é o seguinte: você entra o Evangelho. Não tem como o conhecimento seu de 20 anos atrás ser o mesmo da agora. Não tem como. Você tem que ter crescimento, tem que ter crescido alguma coisa, avançado. É o que se espera, né?
Se você passar 20 anos na igreja e você tem o mesmo conhecimento, aquele mesmo conhecimento de 30 anos atrás e não Avançar. aí aconteceu alguma coisa errada. Deficiência mental. Aconteceu alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Travou a mente, alguma coisa. Ou deficiência ou rejeição, né? Ou relaxo espiritual. Você é o anão, né? Você lê a Bíblia, todo ano. Sim. O mesmo texto que você leu, vamos lá, 20 anos atrás, é o mesmo texto. Mas só que aquele texto, ele não pode apresentar a mesma coisa para a sua mente. Né? Você tem que... Porque o texto é muito rico em informação. Sim, verdade. E outra, se você é cristão de 30 anos de igreja, você deve ter um conteúdo maior, gente. Não é? Igual você falou, não pode ter um conteúdo quando você entrou na igreja mesmo. Não. Você não sabe falar, não sabe se expressar a doutrina da igreja que ele crê, não sabe dar um estudo sobre o sábado. A razão da sua fé não sabe apresentar. Gente, aí É que você que está acontecendo. Tem algum defeito. Exatamente. E essa questão é muito perigosa, porque os inimigos da verdade, eles crescem muito. Sim. Eles crescem muito no conhecimento do diabo lá. Sim. O diabo põe na cabeça deles, para vocês serem os meus generais. E vão avante mesmo para contradizer o povo de Deus. Sim. Uma coisa interessante, Alexandre e Viviane, só queria complementar, a gente já avança, é que, vocês puxando esse assunto na questão do crescimento, e já que a gente está falando de família, né, as crianças estão aprendendo, estão crescendo. Então, do jeito que elas são alimentadas, elas vão desenvolver, que nem a planta, sabe? Quando a gente pega uma planta, a gente vai colocar ela para crescer, sei lá, uma semente, do modo que eu cuidar daquela semente, ela vai desenvolver de acordo com o meu cuidado, de acordo com o que eu apresentei. Você entendeu? Então, se eu não tenho cuidado nenhum, por exemplo, eu vou lá, eu não coloco uma terra adubada, eu não jogo a água, eu não protejo ela para que ela, sabe, aquela cresça com seu vigor, assim, produz o que tem, que ela foi formada para produzir, né? Aí se eu não faço nada disso, estou falando da planta, o que acontece? A planta vai vir mirrada, se vive mirrada, morre rapidinho. Morre rapidinho. Pode crescer torto. Eu tenho isso. Agora, imagina, já que a gente está falando de família, né? Tem até a figura aqui do pai, a mãe e 2 filhos. Imagina aqui, né? Porque os pais são os pais que plantam, né? Porque Deus colocou na mão dos pais a responsabilidade de plantar. Pois aí, deu a água da vida para os pais passar para os filhos. E às vezes o filho, misericórdia, o pai já não vai, o filho se torna pior que ele. Geralmente é o que acontece. As características, não tem como a gente querer fugir. Tem alguns pais que querem fugir da... sabe aquele rastro genético? Chama-se o rastro, como é que eu vou falar? A ligação genética entre o pai e os filhos. Então não tem como. Quando os filhos geralmente apresentam algumas características inconvenientes, geralmente aquelas mesmas características os pais têm. Sim. E não abandonaram, né? E deixaram. É melhor a gente aceitar isso, porque dói menos. Eu sou pai, e aqui tem pais também, então a gente tem que aceitar. Não tem para onde fugir, não. Sim. Essa é a realidade. Agora nós temos que cumprir o nosso dever. Sim. E alimentar os filhos, né? Vamos na segunda agora os ciclos da vida. Vamos ler os textos aqui. Ricardo, lê Eclesiastes 3:2, terminando Gênesis 21:8. Gênesis 21, versículo 8. Eu vou ler Salmo 71:5. Gênesis 21, versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, verso 2, diz assim: há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou. Gênesis 21, versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Salmo 71:5. Pois tu é minha esperança, o Senhor Deus, tu é minha confiança desde a minha juventude. E Ricardo, Gênesis 15, verso 15. Verso 15, diz assim: e tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. E Salmos 90, verso 10, um texto muito conhecido: os dias dos nossos anos são 70 anos, e se por causa do vigor chegam a 80 anos,
mas toda a nossa força é a fã e tristeza, porque logo passam e vamos para longe. Então, nós vamos comentar sobre esses ciclos da vida aí, desde criança até a velhice, né? Até a morte. Verdade. Irmãos, a gente tem um verso bíblico muito conhecido, principalmente a igreja usa muito esse verso quando tem a semana de oração para falar de família, para falar para criança, né? Que é Provérbios 22, verso 6. Ensina o menino, né? Instrua o menino, instrua a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho, mesmo por de velho, não vai se desviar daquele caminho, não vai, né? Ele já começa falando isso. E aqui, quando foi lido aqui o ciclo da vida, né? Desde o seu nascimento, né? E até o final, você vê que ele vai passar por várias fases de aprendizado. Assim como a gente estava falando um pouquinho antes aqui. Sim. Aí está na mão de quem? Está na mão de quem guiar essa pessoa, né? Esse homem ou mulher, né? No bom caminho. Está na mão dos pais. Os teus tutores. Os tutores, né? Essas pessoas foram entregues. A mensageira do Senhor fala no livro Orientação da Criança, que essas pessoas, o pai e a mãe, foram colocados diante daquela criança no lugar de Deus ali. Então a primeira coisa, o Deus daquela criança tem que estar de acordo com o que o pai e a mãe dele faz. Entendeu? Porque ele não tem compreensão. É a compreensão dele, se meu pai falou que Deus é bom, então meu pai tem que mostrar mesmo isso daí, que Deus é bom. Mas, entendeu? Ele olha isso daí, ele fica... Aquilo ali ou alimenta a fé daquele menino para ele permanecer no caminho de Cristo, ou desanima de vez. Nossa, não pode ser, esse Deus que meu pai fala não existe, porque meu pai é diferente, meu pai não é transformado, então minha mãe não é transformada. Então, isso é muito sério. Então, irmãos, agora eu vou ler um texto aqui agora sobre Abraão. Nós já falamos dos textos aqui, que citou aqui o filho de Abraão. Mas, nesse texto que foi citado aqui, Deus tinha prometido um filho de Abraão, mas antes disso, o que foi que Abraão fez? Anteriormente, mentiu, foi para o Egito, mentiu, teve um filho com Agar, criou uma ciumeira, praticou a poligamia. Então está tudo aqui no livro do Patriarcas aqui. Então, vamos ler, eu vou ler aqui rápido, mas escutem só aqui. E o capítulo é a prova da fé. O capítulo é a prova da fé, Patriarcas e Profetas. Página, deixa eu pôr esse óculos aqui, senão eu não vou enxergar muito bem. Na página aqui 145 em diante. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. E era de resultado fatal a santidade, a paz na relação da família. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males não somente para a sua própria casa, mas para as gerações futuras. E aqui eu não vou você que está nos assistindo, continue lendo toda essa paginação que você vai ver aqui. Todo relato bíblico mostra que a Agar ficou orgulhosa de si, achava que ela ia ser anteriormente a mãe do filho que ia dar a sucessão de Abraão. Depois Abraão foi obrigado, a Sara pediu para que ele dispersasse, né? Mandasse ela embora dar filho. Tá dando confusão na E família. Deus não reprovou, vou dar as páginas, Deus não reprovou Sara por esse motivo. Porque sabia que ali era confusão. Então, mas a confusão ia ser pior se ela ficasse ali, ia dar mais problema ainda. Exatamente. Então, Deus amparou lá Agar e o filho Ismael, mas ele deixou eles ir embora para que restabelecer essa harmonia. Então, aqui foi quebrada uma ordem, um ciclo de ordem, de equilíbrio. Então, quando se quebrou, o que foi que aconteceu? O que foi que foi arranjado? Confusão. E hoje tem confusão até hoje, por causa dessa quebra, desse equilíbrio aí. Então as duas nações brigam aí. Exatamente, as duas nações brigam, mas como o texto fala que foi confusão para a geração futura, você sabe que tem muitos países hoje que aquele Abraão estava com Agar, não sai com Agar, mas tem país aí que tem uns tem 7, outros tem mais, assim vai, e é aquela confusão infernal na família. E quando nessa confusão, essa tal dessa poligamia, é a questão, o homem casa com a mulher com o homem, vice-versa, e às vezes por causa de gostos pessoais, casa, um tempo deixa, vou arrumar outra, e assim vai esse ciclo vicioso de desequilíbrio espiritual. Então, o verdadeiro desequilíbrio.
Então, aqui mostra a confusão que deu. Mas Isaac, lá no versículo 8, de Gênesis 21, verso 8, fala da alegria que Isaac deu para a família. Quando Isaac veio, nós todos sabemos aí que Abraão foi duramente provado por causa das suas falhas anteriores. Lembre-se disso. Que no Patriarcas, na Bíblia, tanto na Bíblia como no Espírito que você fala, que Abraão foi provado duramente por Deus, porque ele deveria servir de exemplo para as gerações futuras. Então, aquele erro dele tinha que ser superado através de uma prova maior, a qual nem Deus não pediu para ninguém, só para ele. Dar o seu único filho em sacrifício, um teste, no caso, isso é um teste, né? Nós sabemos a história da Bíblia e tal, então ali foi um teste para Abraão e sua fé agora se tornar perfeita. Lá o anjo lá fala: para Abraão, eu sei que tua fé agora é perfeita, realmente você teme a Deus, né? Patriarcas e Profetas, na página 146, História da Redenção na página 79 a 81, e Patriarcas na página 562, 434, e na página da História da Redenção, página 75, e Patriarcas na página 556. Vários textos aí comentando sobre essa questão aí dos ciclos da vida, né? Essa meditação aqui, irmãos, esse dia com Deus, na página 115, o dia é 18 de abril. Aí tem um texto aqui, terceiro parágrafo, aí vai falar aqui com o ciclo da vida. A obra da nossa vida agora deveria ser preparar-nos para a eternidade. Não sabemos quão depressa pode encerrar-se a obra da nossa vida. É como é essencial que seja vencida nossa natureza baixa e pecaminosa, e que seja moldada à imagem de Cristo. Então, irmão, nós não sabemos o tempo como vamos deitar no pó. Nós temos que vencer essa natureza baixa e pecaminosa e ser moldada à imagem de Cristo. Não temos um momento a ser esbanjado. Precisamos diariamente estarmos preparados para a eternidade. A vida nos é outorgada para que busquemos a dádiva da vida eterna. Deus nos concedeu o tempo de graça. Se vivemos nossos 70 anos, quão curto é o período para desenvolvermos nossa salvação, como o salmista falou. Uns 70, outros chegam até 80, mas é cansaço, né? Comparar então esse período com a vida que se mede pela vida de Cristo. O curto período da nossa prova e aflição pode determinar em qualquer momento quão diligentes deveríamos ser, portanto, para conseguir ter pleno direito ao lar na terra renovada. Então, irmãos, cuidado com o tempo, é o ciclo da vida. Se a gente tiver 70, 80 anos, uma hora a gente vai morrer. Então a gente tem que vencer, né, nossa deficiência de caráter, pela graça de Cristo, para que possamos ter o direito a um lar na terra prometida. Continuando ainda no comentário, aqui nós vemos aqui que fala ainda do menino de Sansão, promessa de Deus que Deus deu para os seus pais. Ele tinha que se conservar. Juízes 8:32. Ele fez o voto nazireu, né? Então o que acontece? Aqui no Patriarcas e Profetas, vou falar coisa pouca, depois vocês leiam, eu radei a numeração das páginas. Fala sobre Sansão. A proibição do anjo incluía toda a coisa imunda. A distinção entre alimentos limpos e imundos não era um estatuto meramente cerimonial e arbitrário, mas baseava-se em princípios sanitários. A observância desta distinção pode atribuir-se em grande parte à maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem os distinguido o povo judeu. Os princípios de temperança devem ser levados mais longe do que mera abstenção de bebidas espirituosas, alcoólicas no caso. O uso de alimentos estimulantes e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aquelas. Em muitos casos, lança as sementes da embriaguez. Uma intemperança chama outra, no caso. A verdadeira temperança, ele vai falar aqui da temperança, né? Então, aqui vai falar, Sansão, ele foi eleito por Deus para defender o seu povo. A história da Bíblia nós sabemos que aquele símbolo do cabelo grande, era um símbolo,
o patriarca também fala isso, o símbolo, o Espírito que estava sobre ele é que dava força a ele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é que dava toda aquela força sobrenatural a ele, aquela força descomunal. A Bíblia é um símbolo de obediência. Eles dão um símbolo. Então, só para você não cortar, não corta. É o símbolo, isso é o símbolo externo, a coisa externa, visível, que se podia ver. Olha como Deus sempre dá um sinal externo de obediência externa. Então é aquele símbolo externo. Mas como ele foi aconselhado pelos pais e mesmo por Deus, manter distância de certos relacionamentos. Não, mas eu queria aquela garota filisteia, ela me agrada. A palavra dele foi essa, ela me agrada. Ela me agrada. E depois que ela agradou ele, teve um grande desagrado. Ele teve um grande desagrado. Ela agradou, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe toda aquela história, que é toda aquela bagunça. Sim. No auge do vigor dele, ele está defendendo o povo de Deus, e houve ali umas camaradades com os filisteus. Ele se envolveu com os representantes do diabo. Né? Então, aconteceu toda aquela tragédia espiritual. Né? Então, devemos tomar um cuidado para a gente não seguir o caminho de Sansão também. Né? É verdade. Muitos hoje seguem esse caminho. Né? Vá atrás das filisteias espirituais e dos filisteus espirituais. Tem muita adventista do sétimo dia indo atrás dos filisteus. Misericórdia. Cuidado aí, né? Porque é complicado isso aí. Não é fácil. Vamos terça-feira agora, o inesperado. Vamos ler aí, Ricardo. Lê aí no seu Jó capítulo 1, verso 13 a 19. E eu vou ler Jó 2, 7 a 9. Verso 13 até o 19. Capítulo 1. O verso 13 começa assim. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto com eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda falava, veio também outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para contar-te. Aí Jó capítulo 2, verso 7 a 9. Então Satanás se tirou da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola do seu pé até a sua coroa. Ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estava sentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele: ainda retém tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, irmão, vamos comentar esse inesperado acontecimento que aconteceu com Jó aí. Pode acontecer, pode ser que aconteça, não toda essa tragédia, mas pode acontecer com... Bem semelhante. E aqueles amiguinhos, a gente sabe que os amiguinhos de Jó foi o que fez com ele, não é isso? Então, você pecou, você está enrolado com ele, então... Né? É o dedo de Deus, ira de Deus, não sei. É isso, né? Então na página, eu não vou ler tudo, mas na página 129 do Patriarcas, o título é a vocação de Abraão. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de transes severos, probantes, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no seu avançamento de sua obra.
e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. São educados, adestrados, disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para o qual lhes foram dadas as suas capacidades. Bem interessante esse texto. Então, o que acontece? Eu não li tudo, mas você vai citar aí Abraão, como Jó, José e outras paginações aí. Deixa eu ver, confira logo aqui, irmãos, para que eu não possa. É isso mesmo. No Testemunhos, Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 525. Essa Patriarcas na página 129, nessa edição aqui. No Atos dos Apóstolos, na página 575, essas paginações aí. Vai falar sobre essa questão da prova. Paulo, lembra a prova que Paulo sofreu? Foi açoitado, passei fome, não sei quantas vezes fui preso, sofri naufrágio, uma cobra me picou, e assim por diante. Então, os servos de Deus são provados. E Deus só prova aqueles que ele pode suportar. Então Deus viu com Jó aí, viu que ele poderia suportar. Deus não permite que coisa aconteça que ele não pode suportar. Deus sabia, ele pode suportar. Se ele resistir, ele pode. Aí tem alguns que dizem assim, não, nós somos fracos mesmo, nós não tem como resistir isso aí não tem como não. Nem com o poder de Deus nós conseguimos resistir. Aí, você já pensou, uma pessoa naquele dia lá, no dia que Jesus abriu as portas da Nova Jerusalém, aí os adúlteros se levantaram e dizer, não consegui resistir a esse pecado não, Senhor. Aí Jesus fala assim, você não conseguiu vencer? Não, porque é muito forte a tentação, eu não tinha condições de vencer. Vem aqui, José, mostra para eles aqui, como é que se vence. Não. E agora? Não vai ter desculpa. Na pessoa Daniel, ninguém vai dar desculpa. Aí a pessoa diz, não tem como eu ser honesto, não tem como ser fiel. Vem aqui, Daniel, mostra para eles aqui como é que você é fiel. E nos últimos dias, todo ser humano vai passar uma prova de Jó. Jesus para de interceder, fecha a porta da graça e os 4 anjos que seguram os 4 ventos. E o Espírito Santo sai dos ímpios. E agora aqueles que estavam segurando ainda. Então aí o povo de Deus, já toma de conta desses. O povo de Deus não vai morrer, porque é assim como Jó, Deus não mata ele não. Mas você pode tentar eles provar eles até o último. E nós vamos sofrer mental satanás sobre o nosso ouvido. Você não pediu perdão naquele pecado. Aí nós temos de angústia por Deus. Será que Deus que eu não pedi? Meu Deus, será que eu estou salvo mesmo? Misericórdia. Eu tenho de angústia. Não vamos morrer, mas vamos passar uma provação. E olha só, irmãos, aqui tem um relato no livro Atos dos Apóstolos, na página 261, irmãos. Aqui é a carta aos Tessalonicenses. Diz assim, cristão alerta é cristão que trabalha, buscando zelosamente fazer tudo que está em suas forças para o avançamento do Evangelho. A proporção em que aumenta o seu amor pelo Redentor também aumenta os seus semelhantes. E aí continua. Como seu mestre, ele, cristão, ele experimenta severas provas, mas não permite que a aflição lhe irrite o gênio, ou destrua a paz de espírito. Sabe que as provações, se bem aceitas, o refinarão e purificarão, pondo em íntima comunhão com Cristo. Os que são participantes das aflições de Cristo também participarão de sua consolação e por fim de sua glória. Então, aqui é mencionado as provas, as dificuldades, E aqui um verdadeiro filho de Deus, por mais que seja difícil, porque ninguém gosta de passar por dificuldades. Sim. Por mais que seja aprovado, ele não fica reclamando, por que não foi outro, eu não mereço isso, não sei o quê. Não, ele já pensa assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Essas coisas que estão acontecendo, o que eu tenho que aprender? Poxa, a pessoa me humilhou,
A pessoa me ofendeu, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo outro, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que aprender nessas coisas? E aí lembra, né, também o mesmo verso bíblico, o próprio Jeremias fala, né, que se você está se enfadigando, está se enfadando com aqueles que vão a pé, imagine quando vier aqueles que vão a cavalo. Se você está reclamando, imagine quando vier aqueles que vão a cavalo. O que vão vir a cavalo, a gente está falando é depois do decreto dominical, que o negócio vai ficar difícil mesmo. Se hoje, irmão, você está reclamando, você está se incomodando talvez em casa, com um problema em casa, ou problema na igreja, né, porque sei lá, o irmão inventa mentira de você, o irmão faz alguma coisa, se você está ficando tão aborrecido a ponto de eu não quero saber mais dessa pessoa, não sei o que, eu vou ficar com raiva, não sei o que, eu vou reclamar, vou blasfemar. Imagine, se você está reclamando hoje, se você não está aguentando hoje, imagine, Vilani, imagine na hora da prova mesmo. Porque isso não é a prova. Maior. Isso aqui que a gente está fazendo não é nem a prova comparado com o que há de vir. Isso daí são só testes. São só testes para preparar você. Porque a prova mesmo que há de vir, diz a palavra de Deus, está em Daniel, haverá um tempo de angústia, capítulo 12, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação sobre a terra. Ou seja, ninguém passou aquele tempo de angústia, nenhum homem passou o tempo de angústia, o que o povo de Deus vai passar, entendeu? Não passou. Fora Cristo, que sofreu bastante, nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum homem, nenhum ser humano passou o que esse povo vai passar. Exatamente. E eles estão aí. Vai ser uma maior prova, mas o que acontece? Exatamente, mas sempre quando tem uma maior prova, tem um maior poder. Sim, o interessante é isso. Sim. Glória a Deus. Mas agora só tem um porém. Tem uma prova maior e vai ter um maior poder. Mas aí tem uma questão. Quem vai assim decidir receber esse poder? Tem essa questão, irmãos. Quem vai estar em condições de receber esse poder? Então, o preparo é agora, pessoa, né? E esse poder está disponível para todos nós, né? Então, na página 525 do Testemunho para a Igreja, volume 4, nessa edição aqui mesmo, que é a edição geral, Testemunho para a Igreja, volume 4, diz assim, e eu vou ler aqui rapidamente: os que estão intimamente ligados a Deus talvez não sejam prósperos nas coisas desta vida. Muitas vezes poderão ser severamente provados e afligidos. José foi difamado e perseguido, mas preservou sua virtude e integridade. Davi, esse mensageiro escolhido por Deus, foi caçado como um animal de rapina por seus perversos inimigos. Daniel foi lançado numa cova de leões, porque era sincero e inflexível em sua lealdade a Deus. Jó foi privado de suas posses terrenas e tão afligido no corpo que sofreu a repulsa de seus parentes e amigos, mas preservou a integridade e a fidelidade a Deus. Jeremias falou as palavras que Deus pôs em sua boca, e o seu claro testemunho enfureceu de tal modo o rei e os príncipes que foi lançado num poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por pregar a Cristo, e este crucificado. Paulo foi preso, surrado com varas, apedrejado e finalmente condenado à morte, porque era um mensageiro fiel para levar o evangelho aos gentios. O amado João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, verso 2. Esses exemplos de firmeza humana, não na força do poder divino, são para o mundo um testemunho da fidelidade das promessas de Deus, de sua permanente presença e graça manetedora. Ao considerar esses homens humildes, o mundo não consegue discernir o seu valor moral para Deus. Precisa de fé. São histórias que Deus deixou ali para que nós possamos ler e tirar lições. Pessoas que passaram todas essas coisas ficaram firmes. Igual você falou, lembrando, aí um adúltero vai entrar para o céu. Aí Deus o universo inteiro, os anjos maus, os anjos de Deus, vai falar: nossa, Satanás tem razão mesmo, olha como a balança de Deus é. Para lá, José foi para uma prisão porque não quis adulterar. E esse aqui entra com adultério e tudo. Então Satanás vai até rir e vai dizer assim: não falei que eu tinha razão? Isso é hipotético, mas isso não vai acontecer nunca, porque não vai entrar ninguém que comete iniquidade, não vai. Sempre foi assim e sempre será. Não vai. Não vai. Não é nem espernear igual criança assim. Deus é um padrão só. Não vai. Deus é um padrão só. Deus deixa um padrão só. A graça para todos e a obediência para todos. Sim. Sem exceção. Vamos na quarta-feira agora, Ricardo, lê aí Atos 8. Atos capítulo 8, verso 1 e o verso 3. E eu vou ler Gálatas depois, capítulo 1, verso 15 a 17.
Atos 8, do verso 1 e o verso 3. Diz assim, ó: e Saulo consentiu, né, na morte dele. Está falando aqui no caso de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo, verso 3, e Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, e os entregavam à prisão. Gálatas capítulo 1, verso 15 a 17. Mas quando aprovei a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, e revelasse seu filho em mim, para que eu o pregasse entre gentil, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e outra vez retornei a Damasco. Então, duas histórias aí, o que era Paulo antes, Paulo depois. Não vamos comentar isso aí, essas transições do homem que não era convertido, perseguidor, agora ele passou de ser perseguido a ser perseguidor, de perseguidor a ser perseguido, eu misturei aqui as palavras, de perseguidor a ser perseguido. Então ele sofreu muito depois que ele se converteu, ele carregou a mágoa com ele, dele mesmo para si mesmo, tristeza, aquela questão de Estevão. Eu não trouxe o livro aqui. Isso é arrependimento, é tristeza pelo pecado, dos apóstolos, é tristeza pelo pecado e abandonar o mesmo. Tristeza pelo pecado, ele ficou triste, mas abandonou. Exatamente. Isso página 23, caminho a Cristo. Sim. Exatamente. Então ele ficou assim, ele quis, quando ele participou com aquela questão da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, ele agora veio com toda a força. Ele se diz, eu sou um devedor, e eu vou com todas as forças. Paulo ele poderia muito bem, no íntimo dele, conforme diz o Espírito de Profecia, que ele, se fosse para morrer, assim, para muitos ainda se converter, ele ali seria um grande ato para ele de louvor a Deus para ele, a sua morte. E você vê que no texto que eu li Gálatas aqui, diz que ele não consultou a carne, foi ver se houve chamado de Deus mesmo. Ele nem subiu a Jerusalém para comentar com os apóstolos. Apóstolo, eu posso ir pregar lá? Não pediu autorização para ninguém. Irmão, você vê, olha o que nós podemos trazer para nós hoje. Não precisa pedir autorização dos outros, quer seja quem for, para pregar o evangelho. Não. Deus te mandou pregar o evangelho, pregue. Acabou. Então não precisa, Fernando, eu posso pregar lá para os irmãos ali do centro de Franco, na praça? Não precisa perguntar para o outro e o outro, eu vou ver se eu autorizo você. Não, ele aqui recebeu a mensagem para pregar, não consultou a sua carne, mas será que eu vou sofrer? Será que vai ser sol lá? E nem foi consultar os apóstolos, nem subiu a Jerusalém para perguntar. Foi pregar. Se tinha permissão ou não. Sim. E foi lá e foi fazer o trabalho. Essa questão de pregar as verdades, a nossa autorização é divina, de Deus. Sim. Agora, o que acontece é o seguinte, eu li uns textos aqui do Atos dos Apóstolos, a questão da independência, da questão da individualidade. O que acontece? Deus ele não vai dar um conhecimento para um homem só, subjugar toda uma igreja. Sim. Isso não acontece. Ou ele levantar um profeta hoje que vai desautorizar Ellen White, um exemplo. Não vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Pega a pessoa chega aqui, a pessoa lê uns textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, aí chega e diz, a igreja, não sei quantos milhões tem agora, me fugiu a mente agora, não sei se é mais de 20 milhões no mundo todo. Esses 20 milhões aí está tudo errado. Não tem como. Deus revelou a verdade. Não, jamais. Isso aqui chama-se uma independência. Você ser independente de tudo e de todos. Não, isso não. Isso é um extremo. O outro extremo é ditar. Como é que eu vou ditar? Exatamente. Sabe aquela escravidão farisaica? Tem que consultar lá o Caifás. Para ver se ele é o Messias mesmo. Se o Caifás disser que sim, bem, se não. Lembra o Jesus andava pedindo autorização ao Caifás? Não. Vocês entendem? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O equilíbrio. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, o que acontece? Eu pessoalmente, eu valorizo muito a ordem de Deus, a ordem divina.
Então nós temos que se encaixar nesse equilíbrio. Mas uma pessoa, sei lá de que qualquer igreja que seja, ou membro da igreja adventista, seja ele qualquer líder, a verdade está aqui. Aí o camarada chega, essa verdade aqui não quero que você pregue. Meu amigo, com toda sinceridade, eu, Evilânio, eu vou ignorar a sua autoridade. Eu pessoalmente. Aqui todo mundo tá assistindo aí, o vídeo aí tá vendo aqui. Eu estou falando de viva voz dele. Eu vou ignorar. É melhor, lá o texto diz, antes obedecer a quem? A Deus do que aos homens. A Deus do que aos homens. Isso. E nem todos os concílios juntos, toda a terra, o planeta todo junto, unido todo junto, não substitui um assim, diz o Senhor. Então, é assim. E Evilânio, vamos ser bem claros, né? Porque se você obedecer homens, nesse contexto aí, você claramente está desobedecendo quem? A Deus. E aí, poxa vida, peraí, eu vou pesar na balança, eu não vou pensar ainda, eu não tenho nem o que pensar. Eu tenho que pegar e ficar do lado do meu Salvador, do meu Criador. Falando, ele falou que eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer. Não importa se você gosta. Isso é questão da verdade divina, o direito divino. Agora, tem algumas coisas que muitas pessoas falam um cavalo de batalha na igreja. Tem algumas coisas que não... eu não sei por causa, eu não tenho esse direito de julgar e jamais vou fazer isso. Tem algumas pessoas que assim, como é que eu vou falar, assim, muito birrenta, fica acusando constantemente. Falar a verdade é uma coisa, acusar é outra. A gente sabe disso, né? Tem alguns líderes, quando a gente fala a verdade, está falando mal da igreja. Então, se está falando mal da igreja, então quem está falando mal da igreja é Deus, da sua própria igreja. Porque está escrito aqui na Bíblia e está escrito aqui no Espírito de Profecia. Quem inspirou isso aqui foi o Espírito Santo. Vai lá, Elgo Duarte, escreva lá no livrinho lá. Assim, 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 assado. Então, pronto. É que alguns associam pregar contra o pecado é falar mal de mim. Eles associam falar do pecado que está acontecendo entre a Irmandade na igreja é falar mal da igreja. Não. Eles associam isso. Tem que ser bem claro. Porque se a gente associar isso, João Batista pegou contra a igreja, Jeremias contra a igreja, Elias, até a Cabo falou, você é o perturbador da igreja. Exatamente, foi. O próprio Jesus pregou contra a igreja. Exatamente. Agora tem uma, a gente sabe que a gente não pode dar aquela questão, não vamos dar asa à cobra, porque tem uns irmãos, tem sim, isso aí eu já articulei com vários irmãos, tem alguns irmãos que pegam os textos e quer dar um jeitinho de tirar a autoridade da igreja. Então isso aí não é bom. Verdade. Isso aí e não é bom. Igreja, a autoridade da igreja, Deus revestiu a sua igreja de autoridade. Constituída, a morte fala, não é a voz de um homem, nem dois, mas a associação geral junta então, é a voz de Deus. A gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque não seguir aqueles extremos. Você não pode usar uma coleira espiritual de uma organização, impedir de você levar a verdade de Deus. Mas do outro lado, também não querer tirar a autoridade da igreja. Querer estar em erro também. Então a gente tem que manter o equilíbrio, né? Vou ler um texto com a minha Cristo aqui, ó, página 58. Ó. Aqueles que tornaram nova pessoa, é um capítulo Uma Nova Pessoa. Aqueles que tornaram novas pessoas em Cristo, Jesus produziram o fruto do Espírito. Ó, o que aconteceu com Saulo virou Paulo. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Não estarão satisfeitos com seu comportamento passado, ó, pessoas se converteram, mas por meio da fé no Filho de Deus, seguirão suas pisadas. Refletirão o caráter de Jesus e se tornarão puros como Ele é. As coisas que antes detestavam, agora amam. E aquilo que amavam, agora aborrecem. O orgulhoso e vaidoso se torna manso e dócil. Que antes vivia exaltando-se a si mesmo, torna-se humilde e moderado. O alcoólatra deixa a bebida, o viciado se torna puro. Os costumes e modas impróprios são renunciados. Os cristãos não buscarão o enfeite exterior, mas a beleza do coração. Pois esta é uma beleza que não se perde, a beleza de um espírito calmo e delicado. O verdadeiro arrependimento não pode ser visto a menos que haja uma reforma. Você viu aqui as pessoas que aconteceram? Quem aceitou Jesus? É transformado, deixa o vício. Essa história que você veio para a igreja viciado, bêbado, não, com o tempo Deus vai te transformar. Quando você se encontra com Jesus é radical. Você deixa, aqui falou que o orgulhoso agora é uma pessoa
deixou o orgulho, né? Sobra a pessoa assim. É dócil, agora humilde. Agora que o álcool deixa a bebida, o viciado torna-se puro. Os costumes da moda imprópria são renunciados. Os cristãos não buscarão agora o enfeite exterior da beleza do coração. Agora busca o coração. Olha que isso é conversando. O resto É conversa. conversa. O resto é genérico. O resto é pirataria. Isso é o que aconteceu com o Saulo. Exatamente. Olha um texto aqui Manda interessante. aí, Juliano. Na página 101 do Atos dos Apóstolos. Assim, primeiro mártir cristão. Nenhuma sentença legal, eu estou lendo aqui rapidamente, assim, alguns cortes, depois eu vou dar a página para vocês verem por completo. Nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas, como a gente sabe, os judeus daquela época estavam sob a jurisdição de quem? De Roma, não é isso? Qualquer morte lá, quem tinha o direito lá da sentença de morte? Roma. E por que eles não investigaram a morte de Estevão? Não é interessante isso? Nenhuma sentença legal foi pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com grandes somas de dinheiro para não fazerem investigação sobre o caso. Lá naquela época já tinha um jeitinho brasileiro, Roma estava praticando o jeitinho brasileiro. O martírio de Estevão produziu profunda impressão em todos os que presenciaram. A lembrança da aprovação de Deus em sua face, suas palavras que tocaram a própria alma dos que as ouviram, permaneceram na mente dos espectadores e testificavam da verdade, do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a igreja, mas resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar de sua memória a fé e a constância do mártir e a glória que lhe resplandeceu no rosto. Na cena do julgamento e morte de Estevão, Saulo pareceu estar imbuído de um zelo frenético. Depois ficara irado com sua própria convicção íntima de que Estevão fora honrado por Deus ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Saulo ficou irritado consigo mesmo, por causa da convicção que ele tinha de Estevão. Aí depois da conversão, a mágoa que tinha, a tristeza, que ele participar daquilo. Então, as paginações aqui rapidamente. Atos dos Apóstolos na página 101 a 102, 106, 112, 129. Educação na página 65. E Atos dos Apóstolos na página 112 a 123, 163, 228, 247, 409, 436 a 37. História da Redenção 268. E essas páginas aí, e Atos Apóstolos na página 386 e 125. Então, esses textos que nós temos nessa... Em Filipenses 1:6, ó, que texto lindo. Sendo confiante nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra, quando você aceitou Jesus, em vós realizará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até a volta de Jesus Cristo. Até, não é na vinda de Jesus Cristo, é até. A obra tem que estar continuando, né? Até a volta dele. Sim. E Alexandre, como você mencionou aí, né? Você falou de adjetivos, né? Adjetivos de pessoas não convertidas e depois de pessoa convertida. Isso daí, irmãos, é nada mais, nada menos que o poder de Deus, o Evangelho eterno, né? Essa é a mensagem. O poder de Deus, tem que apresentar o poder de Deus. As pessoas hoje, se você notar, muitas pessoas hoje vêm para a igreja, mas não experimentam o poder de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão pensando que o poder de Deus na vida dele é expulsar demônio, ou ele orar lá e vai vir a bênção. Agora, olha só, eu vendi meu carro, dei meu carro, vou ganhar 10 carros. Entendeu? Tem pessoas que pensam... É sobrenatural, né? As pessoas querem ser os heróis da Marvel, né? Coisa do tipo. As pessoas estão confundindo as coisas. Ah, não, olha só, é porque eu devolvo o dízimo, por isso que eu sou abençoado. Gente, isso aí não é nada. Isso não é nada. O fato de a pessoa, por exemplo, não, eu tenho que devolver o dízimo mesmo, não estou falando disso. Tem que devolver o dízimo, tem que ofertar para a causa de Deus, tá certo. Isso é amor pela obra. Mas tem gente que se vangloria pelo fato, ó, eu estou sendo abençoado porque eu sou fiel. Eu falei, gente, para de conversa, rapaz. Que conversa é essa? A bênção maior, a bênção mesmo que você tem que dar glória a Deus é de um coração transformado. Esse é o que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio dar riqueza para ninguém, não. E tem gente assim, e você pode ver, Alexandre, em todas as igrejas,
todas as igrejas, até na igreja adventista do sétimo dia, infelizmente, mas é uma realidade. E como eu falo infelizmente, não menosprezando as outras igrejas, não é isso, mas pelo fato que nós temos uma gama de conhecimento muito maior que eles, nós nos tornamos culpados comparado com eles. Se for colocar na balança, eles são inocentes comparado conosco, porque nós temos muito mais conhecimento das coisas, nós temos muito mais revelação, e aí nós agimos desse jeito. Então, se eu devolvo o dízimo, eu sou abençoado. Gente, de onde você tirou essa ideia? De onde você tirou essa ideia do fato dos dízimos, a sua bênção está condicionada aos dízimos? Não é isso. A bênção maior que Deus veio te dar foi te libertar do pecado, foi te transformar num homem diferente, sabe? Ah, você era cachaceiro, agora você é sóbrio. Você era adúltero, agora você é fiel. Você era usuário de droga, agora você é diferente. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho isso que é a transformação do caráter. Esse é o Evangelho que atrai as pessoas. É o Evangelho que Deus quer. Por quê, irmãos? Se for por poder sobrenatural, que adianta a pessoa fazer poder sobrenatural e se perder? Judas foi um. Judas expulsou demônio. Expulsou demônio. Quando voltou lá dos outros, mas não conseguiu expulsar dele. Todo mundo voltou alegre lá, ó, eles contando, eu expulsei um demônio, eu fiz isso aqui, nossa, eu vi poder. E aí o que aconteceu? Se perdeu. E Jesus também pronuncia a sentença sobre o pessoal. O pessoal fala assim, não, Senhor, nós somos demônios, seu nome, nós fizemos cura em seu nome. E Jesus falou bem assim, não, nunca vos conheci, vós que praticam pecado. Deixou bem na cara. Então, expulsou demônio, as pessoas, curou, fez milagre, não adiantou nada. Mas Jesus nunca conheceu eles. Pregou o evangelho para os outros, não adiantou nada. Foi reprovado. Paulo falou o seguinte, eu prego o evangelho, mas com cuidado, sabe, para que eu não possa ser considerado reprovado naquele dia. Então ele tinha toda essa preocupação de não ser considerado reprovado. Ele ajudou os outros, ajudou os outros a entrar pela porta e ele ficou de fora. Então ele tinha toda essa preocupação. Nós temos que ter isso em mente também. Exatamente. Quinta-feira agora, irmão, interações. Lê para nós, Ricardo, Romanos 15, verso 7. Romanos 15, verso 7. E eu vou ler 1 Tessalonicenses 3,12. Capítulo 15, verso 7 diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. E 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente e faça crescer, abundar em amor uns para com outros, para que com todos os homens, como também nós o fazemos para conosco. Então vamos comentar sobre essas interações, como devem ser nossas interações com as pessoas, com os irmãos da igreja, como deve ser. Interessante, né, Alexandre, que independente disso, nós temos que ser amáveis, nós temos que ser simpáticos, demonstrar simpatia, né, com essas pessoas. E Efésios 4,2 fala que é suportar, né, as pessoas. Sim, é suportar. Então, independente se a pessoa gosta de você, se a pessoa te odeia, se não crê igual a você, se não crê, respeitar a pessoa, respeitar e suportar. Porque ninguém, assim, Deus criou pessoas individuais, pessoas com mentalidades distintas. Não é verdade? E milhões da terra, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Porque onde parece, nem os animais são iguais. Nem o comportamento dos animais são iguais. Até os animais, certo? Eles não têm comportamento iguais. Imagine nós, a coroa né, da criação de Deus, né, seres racionais, né, criada em mais semelhança de Deus. E aqui, olha só. E aqui quando fala né, na questão de amável, esse tipo de coisa, Alexandre e Evilane, eu vejo que isso começa em casa. Sabe? Isso começa no lar. Claro. Começa no lar. Porque, olha só o que diz aqui. E eu gosto sempre pensando naquele texto: amar ao Senhor Deus todo o coração, todo o entendimento, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Se você não ama a si, você come só porcaria, você não tem nem aí com sua vida espiritual, nem carnal, nem a carne, como é que você vai amar os outros? Não tem condições. Aqui tem um texto aqui, antes de você ler esse comentário, tem um outro texto aqui que eu quero ler. E a gente deve ficar atento com esse texto aqui, viu? Olha aqui, o texto aqui é verdadeiro, é muito bom. É Tiago 5, versículo que está na lição, versículo 16. Diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tudo bem, aqui está o texto está falando isso, mas já pensou se você for contar as suas faltas a um fofoqueiro? Vocês já imaginou isso, irmãos? Irmãos, tem irmãos que têm certas particularidades que ele, às vezes, ele procura uma pessoa assim para desabafar.
Se ele confiou em você, ore por mim e tal, falta em você, o que você deve fazer conforme... Você tem que orar pelo irmão e aconselhá-lo. Você tem que honrar aquela pessoa, né? Porque ele confiou em você, né? Então a gente tem um certo cuidado em relação a certas coisas, porque uma das coisas dos malefícios dos últimos dias, que é profético, é que nos últimos dias virão homens fofoqueiros. Escarnecedores, né? Então, fofoqueiros. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso. E o texto está se aplicando a pessoas que estão interessadas em sua vida. Sim. Pessoa espiritual. Pessoa espiritual. Então, o texto aqui é claro, é pessoa espiritual. Pessoas que estão comungando, E que é o teu bem. que é o caminho para o céu, que a verdade é nessa questão, viu, irmãos? Por isso que Então você fica atento. sempre Não procura qualquer pessoa para... irmãos que são espirituais, aí nós podemos até desabafar, falar alguma coisa. Pessoas íntimas, que você já conhece, sim. Cuidado ao falar ao público. Tem uns irmãozinhos que às vezes vai nas quarta-feiras e soltam no público. Irmão, a igreja é constituída de joio e trigo. O joio, eles vão fazer isso aí, ó. É tacar pedra, espalhar, fofocar, rir. O trigo vai... Tem que orar para esse irmãozinho. Então, cuidado ao falar e se expressar ao público. Procura uma pessoa espiritual. Às vezes Às vezes os irmãos estão passando por uma situação difícil e quer confessar, quer desabafar. Mas conselho, né? Aí às vezes ele confia e a pessoa tem que honrar. Então, É verdade. tomar cuidado, né? Principalmente liderança, mano, tem que ser homens e mulheres os mais perfeitos da igreja, irmão. Os melhores da igreja. Discretos, né? Isso, porque se é uma pessoa líder, pastor, você é um fofoqueiro, irmão, isso não serve para ser líder, porque os irmãos vão chamar quem? Os líderes, irmão. Eu estou passando por isso, tal. Aí, vamos orar por mim. Aí eu sou um líder, já estava fofocando. Você viu? Lá ele fulano me contou, ó, tá. Isso é antiético, anticristão, isso é blasfêmia. E principalmente a questão da família. Tem famílias, tem casais que passam por sérios problemas. E irmãos, sabe, na intimidade de uma família ninguém entra. É só Deus, ninguém entra. E quando a pessoa vai procurar algum conselho, tem que ir ali, né? Tem que... Sim. Tomar cuidado. Tomar cuidado. E aqui, né, irmãos, então nós temos que, esse contexto aqui de amável, né, de ter esse sentimento de querer ajudar o próximo, isso começa em casa, né, como eu estava falando, isso começa em casa, porque isso é um princípio que tem que perdurar em casa, né, com o pai, a mãe, seus filhos, isso é um princípio que tem que ir para o céu, sabe, de bondade, né, amabilidade. Olha só o que diz aqui no livro A Ciência do Bom Viver. A Ciência do Bom Viver fala assim, ó, a missão do lar, A página aí? na página, bem lembrado, na página 352, o Ministério do Lar, olha só, a missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Olha só, porque por essa maneira penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora far-se-á sentir na sociedade. Então, esse jovem aqui está falando dos jovens, né? Porque eles aprenderam em casa a ser amável, a ser bondoso. A influência dele vai ser para o bem, vai ser cheiro de vida para a vida, né? Agora, só que nós sabemos que ultimamente nós estamos vendo casos no meio da cristandade onde os pais dão um mau exemplo. Muitos pais, o que muitos pais fazem? Eles vão lá, olha só, irmãos, vocês sabem se é verdade, se é mentira que eu estou falando. Vocês podem até, né, depois nos comentários ali, pode até falar se é invenção minha ou não. Mas há muitas pessoas, muitos candidatos ao céu, que ao acabar o culto, porque ele não gosta do pregador, ele não gosta do irmão, ele vai, fica na sua casa na hora do almoço, lá no sábado, lá, né? E na frente dos filhos ele começa a falar mal do pregador. Começa a falar na cara do irmão. Comendo e falando mal do irmão. E as crianças tudo ouvindo aquilo ali. Crianças, adolescentes. Agora me fala. As crianças, aqueles adolescentes, quando vê você falando mal daquela pessoa,
porque é a sua opinião, deixa bem claro, é a sua opinião. Escarnecendo a palavra de Deus. Escarnecendo, né? Zombando, talvez, olha, você viu só como é que ele fala errado, né? Olha só, você viu, ele tem uma língua pesada, não sabe nem falar, é um homem semi-analfabeto, coisa do tipo. E daí que é pior, né? Não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui. Deve ir na imagem da pessoa. Sim, e aí, essas crianças ou adolescentes que estão vindo ali, estão se alimentando daquilo ali, né? Daquela coisa negativa, né? De você lançando coisas ruins. Quando ele olha para aquele irmão, para aquela irmã, ele falou daquele irmão, as pessoas eles vão ter uma certa consideração, respeito. Não, vai ter repulsa. Ele vai começar a ver aquela pessoa com os olhos diferentes. Sim, então ele vai assim, esse irmão, que nem meu pai falou, esse irmão não prega nada, esse irmão fala bobagem. Ou então assim, meu pai odeia esse irmão, essa irmã, né? Então esse homem é ruim, essa mulher é ruim. Interessante isso, né? É verdade, mas Vilânio, mas isso é lei fixa. Isso é lei fixa, Vilânio. Ensina a criança no caminho que deve andar, depois que ela crescer, não sairá dele. Mas aí tem muito, agora eu quero falar o resultado disso, de pessoas que estão praticando esses atos ruins que eu mencionei. Aí está lá com os filhos pequenos, desde novinho só fazendo isso, sentado à mesa e falando mal, fazendo muita coisa. Vamos ser bem claro, esses meninos ou meninas, eles vão querer saber de Deus quando atingir certa idade. Infelizmente, cara, sabe que eles estão se preparando? Estão preparando a criança para um exército do diabo para perseguir os irmãos no tempo de angústia. E vão receber uma cabeça esse povo. Estão criando. Sim. É claro, irmão, tem esperança. Enquanto é vida, enquanto a porta está aberta, pode quebrar esses ciclos. A criança pode se converter e falar. A criança tem uma conversão, cresce e ele sempre foi criado assim. E ele tem um encontro com Deus. Meu Deus, como meu pai me ensinou errado, está totalmente errado. Senhor, salva-me. Pode se converter, isso pode acontecer. Mas é mais difícil, porque a criança, igual a Vilânio falou, segue o quê? Aquilo que os pais, a hereditariedade do pai. Não, não tem jeito não, é isso mesmo. Eu havia assim, comportamento de alguns jovens, que é uma coisa, parece que é o pai em miniatura. O pai e a mãe em miniatura. É uma coisa muito interessante. Se a gente pudesse assim, voltar no túnel do tempo, viria assim, no filho, o pai e a mãe lá no passado. É uma coisa extraordinária. Mas você está falando pai e a mãe em miniatura. Eu sou mais radical. Eu vejo que aquele menino, aquela menina é 10 vezes pior que o pai e a mãe. Porque é verdade, porque eles pioram mais, eles intensificam mais ainda aquele gênio, sabe, aquelas coisas ruins do pai, porque ele alimenta aquilo ali e ele já tem uma aprovação. E aí você vê o pai fazendo esse tipo de coisa, a mãe fazendo esse tipo de coisa. Pode ser que ele nem fale nada, mas ele fica só ali alimentando. Então, com o tempo, pode ter certeza, quando ele vê aquela pessoa, ele já tem um desprezo pelaquela pessoa. Aquela pessoa nunca fez nada para ele, nada. Entendeu? Ele tem um desprezo, vai ter um desprezo pela palavra de Deus, porque ele não quer saber da palavra de Deus. Ixi, olha lá, é o irmão Vilânio que vai pregar. Ixi, esse homem, vou até levantar, aí finge que vai. Os irmãos sabem que os irmãos não me deixam mentir. Aí vai ao banheiro, aí fica enrolando lá o culto inteiro, porque não quer ouvir o irmão Vilânio, mas o irmão Vilânio não fez nada para ele. Não fez nada para ele. Foi só o pai e a mãe dele que ficou implicando, ele não fez nada para ele e não quer saber do irmão. Aí nós damos fruto, a igreja colhendo, irmão. Você sabe disso. Como que a igreja hoje está? Onde você mora? Nós. Como que está sendo a igreja hoje? Está sendo uma igreja espiritual? Pronto. Está explicado. Famílias fracas, igreja fraca. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É uma coisa lamentável, né? É uma coisa lamentável mesmo. Vou dar algumas páginas para vocês aqui. Dessa parte aqui de quinta-feira, Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 20. Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 239 e 292. Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 693. E Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 528. Dessas páginas, será de grande proveito para vocês todas essas páginas. Eu vou ler um texto aqui, é no livro Alimentação Matinal, chama-se No Lugares Celestiais, página 30, aqui está 24 de janeiro. Olha o que diz aqui, ó. Deus quer que seu povo limpe as mãos e purifique o coração. Porventura fazer isso tornará infelizes? É uma pergunta. Se purificar e limpar, virá
infelicidade a sua família se forem bondosa e paciente, cortesa e longânimo? Longe disso, ela afirma. A bondade que manifestarem para com a família refletirá sobre eles mesmos. Essa é a obra que deve ser promovida no lar. Se os membros de uma família não estiverem preparados para habitar em paz aqui, não estarão preparados para morar com a família que se há de reunir em volta do grande trono branco. Temos de diligenciar por separar de nós o pecado, confiando nos méritos do sangue de Cristo, e então, no dia a dia da aflição, quando o inimigo nos pressionar, andaremos entre os anjos. Eles serão como um muro de fogo em torno de nós, e nós um dia andaremos com eles na cidade de Deus. Então, irmão, quem for obediente vai ter o quê? Hoje tem uns anjos em volta de nós, mas quem não se preparar para a família aqui da terra, a família do céu não vai estar. Sim. Então você vê, ó, o que a gente tem que ter, irmão? Povo, limpo as mãos e purificar o coração. Tem que estar limpo isso aí. Então toda essa história que o Ricardo contou aí, irmão, não tem como. Aí você vê jovem de igreja, gente. Jovem que nasceu praticamente na igreja, usando droga. Outros viram homossexuais. Outros viram bandidos. Está em penitenciária, que a gente faz um trabalho na penitenciária, a gente vê filho de gente ancião na penitenciária. Misericórdia, irmão. Então se a pessoa veio assim no mundo, e já veio tudo relaxado, depois ela se converteu, tudo bem. Mas se nasceu todo mundo na igreja, tudo bonitinho. Era para andar no caminho. Porque o texto diz bem claro, ensina a criança no caminho que deve andar, depois que ele envelhecer, não vai se desviar. Se desviará dele. Então, agora nessa situação que está agora, a gente sabe, é a realidade. Faz muitos anos atrás que um adventista telefonou para mim, falando sobre uma entidade de apoio a drogados. Aí ele telefonou para mim, falou assim: Evilânio, na sua igreja não tem nenhuma pessoa que é dependente químico? Na época eu não sabia de nenhum. Aí disse: não, dependente químico, filho de adventista? Não, aqui não tem nenhum dependente químico não. Aí disse: mas eu quero saber das informações, mas nessa clínica tem muitos aqui que são filhos de adventista? Aí ele falou para minha surpresa, ele falou: a maioria é filho de adventista. Os que são dependentes, a maioria são filhos de adventista. Que coisa terrível. Mas, já que chegou a situação, o que acontece? Agora nós devemos lutar para que essas pessoas que se desviarem e seguirem por esse caminho, trazê-las de volta. Despertar a consciência da pessoa que está num caminho perigoso, muito perigoso, né? E Deus, ele luta pelas pessoas e ele quer recuperar as pessoas. Por mais doloroso que seja o processo, ele quer recuperar essas pessoas. Ele ama a todos. Amém. Ama a todos. Vamos no texto aqui na sexta-feira, lá de 18, tá? Os irmãos comentem aí para a gente terminar. O que a palavra de Ellen White revela sobre a influência no lar? O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se praticam atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantemente. Então, irmãos, vamos fechar aí com esse texto aí. Interessante, Alexandre, que esse texto aqui é a pura realidade. Eu defino esse texto como testemunho dos pais, porque os pais, eles são os cabeças, né? E nós sabemos que no dia de Deus, conforme Isaías fala, Deus vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Cadê os filhos que eu deixei na tua mão para que você cuidasse? Então, aqui está falando de testemunho. O lar ser alegre, onde palavras boas, palavras bondosas, palavras de ânimo, né, de aprovação, palavras assim, de incentivo para as coisas boas, tem que surgir da boca de quem? Dos filhos? Das crianças? Não, eles têm que aprender. Essa é a realidade, eles têm que aprender com os pais. Então aqui é o bom testemunho dos pais. É o bom testemunho dos pais que está sendo falado. E para as crianças observação. Me fugiu a mente agora. Eu li um texto, não sei se vocês lembrarem aí, por gentileza me ajudem. Que o mais importante de um pai e de uma mãe é ganhar o coração de seus filhos. Sim. Se você ganhar o coração dos seus filhos, você fez o trabalho missionário. Ganhar o coração dos filhos por quê? Quando o filho põe na cabeça: o meu pai e minha mãe, eles me amam verdadeiramente,
do fundo do coração eles desejam o meu bem. Então, o filho geralmente obedece o pai. Uma vez que ele ganha o coração dos filhos, obviamente um pai cristão, esse filho, ele vai direcionar ele para quem? Para Deus. O amor ele vai direcionar a toda a adoração do filho, a capacidade dele de amar para Jesus. Para Jesus. Eu costumo dizer à minha filha assim: filha, eu te amo demais, filha. Eu te amo demais. Mas tem uma pessoa nesse mundo aqui que ama você de maneira, eu não sei nem como explicar esse amor. Nós temos a base na Bíblia e no Espírito Santo. Mas tem uma pessoa, você nunca deve esquecer isso. Papai te ama, mamãe também te ama. Mas Jesus, o amor dele é incomparável. Nunca esqueça disso. Jesus, ele ama você eternamente. Ele fez o sacrifício por você. Amém. Grave isso na cabeça. Nunca esqueça esse detalhe que é fundamental na sua vida. Então, a família, na batalha da família, o diabo é terrível. Então, o que acontece? Nós, pais e filhos, devemos tomar um cuidado muito especial na questão da nossa família. Os pais têm que voltar toda a atenção dos filhos para Cristo. Para Cristo. Toda a atenção que ele puder fazer para atrair para Cristo, ele deve fazer. E fazer o do lado também atrativo também. Sim. Tem pais que é muito frio com seus filhos. Não tem mais. Antigamente, no tempos antigos, tinha aquela intimidade do pai com os filhos. O abraço, aquele afago, né? aquela coisa de dizer assim: você é meu. Você é meu. Mas hoje você é meu, você é meu e você eu vou levar para o céu. É verdade. Resgate Jesus. Mas hoje tem outro. Hoje os pais dão outro amigo para os filhos. O nome dele é celular. É complicado. É verdade. Aí nem os pais largam na mão do filho o celular, ou então uma televisão, coisa assim do tipo um videogame, né? Entendeu? Eu tô falando pai cristão, viu? Não tô falando pai que está querendo candidato ao céu. Não tô falando pai que não conhece a palavra de Deus, não. Eu tô falando essas pessoas. E aí, ele não tem aproximação com o filho nenhuma, o filho fica. Aí você vê na hora da comida. Na hora que você, por incrível que pareça, todo mundo à mesa, mas tá todo mundo assim, ó. É um prato, a colher na boca e o dedo no aparelho telefônico. Nem conversa. Então, aí, Dilânio, aí, Alexandre, se muitos estão agindo assim, como é que vai ter aproximação? Como é que vai ter aquele calor humano, entendeu? Para ter aquela confiança. Não, meu pai, eu confio no meu pai quer meu bem, minha mãe quer meu bem. Como se vocês não então, criam esse por vínculo? isso que o lar, aqui começa o texto, lá pode ser simples. Pode ser simples. Os filhos não querem bênçãos materiais, os filhos não querem carro novo, casa, celular. Os filhos, no íntimo deles, eles querem amor e convivência com os pais. A maioria dos pais, nós estamos falando de adventíssima, esquece coisa do mundo. A maioria dos pais adventistas estão correndo para dar bens para a criança e não o bem. Elas trabalham, saem de manhã, chega meia-noite, 2, 3 de emprego para não ver a criança. Então, e a criança todo o tempo é criada com sacrifica o bem para dar os bens. Sim. Então, isso é que é complicado. E você falou dos lares antigamente, os lares antigamente não. Era a presença do pai e da mãe ali. Então, eles às vezes não tinham nem roupa direito, não tinha muita coisa, mas eles tinham o convívio dos pais. Isso que eles necessitavam. O lar simples, o lar, como fala aqui, o lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que proporciona palavras alegres. Pode ser um céu na terra, o lar. Porque no paraíso, Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós todos, que possamos buscar o Senhor enquanto pode se achar e fazer nossa família um alicerce, e nossos filhos como uma árvore junto ao ribeiro que dê fruto para a honra e glória ao nosso Deus. Glória Amém? a Deus, louvado Vamos seja para Deus. o nosso Senhor? grande Deus e grande Pai Celestial, eu te rogo uma bênção muito especial, Pai, sobre nossos lares, Senhor. Amém, Deus. Nós estamos falhando, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos corrija, Por favor, através do teu Santo Espírito, da tua palavra, do Espírito que inicia. E eu te peço também uma bênção muito especial aqui, Pai, sobre os lares dos líderes, dos anciões, que são pais e são mães. Eu te peço que esses líderes, Pai, consigam ganhar o coração dos seus filhos. Os pastores, nós sabemos que tem muitos pastores passando dificuldade com suas famílias, os seus filhos, e tem muitas preocupações. Eu te peço, Pai, que os pastores consigam
o mistério do Teu Santo Espírito consiga ganhar o coração de seus filhos, Pai. Nós sabemos que o desejo do pai e de uma mãe é levar esses filhos aos braços de Jesus. Eu te peço, Pai, levar aos Teus braços. Eu te peço que o Senhor nos dê força, coragem, determinação de amar os nossos filhos, Pai, amar o nosso lar, os nossos filhos, mas também com a disciplina que o Senhor tanto pede também, Senhor. Eu te peço que nós venhamos manter o equilíbrio, Pai, e que respeite as Tuas instruções que o Senhor tanto quer que a gente siga. Eu te peço, Pai, a Tua bênção sobre todos nós, sobre todas as pessoas que vão assistir, vão assistir esse vídeo, que vão se beneficiar com essas informações. Eu te peço que abra o coração de cada um, que Teu Santo Espírito possa converter a cada pessoa ao Teu amor, ao sacrifício de Jesus, que venham receber o sacrifício de Jesus em seus corações e receber a Tua palavra no coração delas e assim absorver o Teu caráter. Amém. Nos ajude a seguir os Teus passos todos os dias. No doce nome de Jesus nós te oramos essa bênção. Amém. Amém. Glória a Deus.